que aí a gente vai conseguir. Então você vai acompanhando que eu vou contar a minha história para vocês. Jonas, capítulo 1, versículo 1, o que aconteceu? Primeira parte, Deus falou, e Deus falou comigo, Jonas, filho de Amitai, da cidade de Gat-Hefer. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 14 também, versículo 25, fala o único versículo fora daqui que fala a respeito de mim, que eu era profeta do Senhor na época de Jeroboão II, muitos anos atrás. Deus então fala comigo, e o que Deus falou comigo no versículo 1 do capítulo 1? Filho, Jonas, levanta-se e vai até a cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua maldade chegou contra mim. Isso está ali no versículo 2. Essa foi a palavra do Senhor, vai para a cidade de Nínive. Onde era Nínive? Veja só, eu estou aqui em território hebreu, Nínive está a leste. Pensa numa cidade grande, enorme, capital do Império Assírio. Agora pensa nos caras maus, Império Assírio. Aí você vai ver por que eu não quis ir para lá. Pensa nos caras maus lá no Império Assírio. Então Deus fala comigo, levanta-se, porque a maldade desse povo chegou contra mim. Então eu quero que você vá lá e clama contra ela. É Deus falando. Agora a partir do versículo 3, veja aí na sua escritura, como eu respondo ao Senhor. Agora veja a minha resposta. O que eu fiz? Isso é famoso, porque aí começa a minha fuga. Ao invés de eu levantar e falar, Senhor, estamos juntos, eu vou para Nínive, vou pregar para aqueles caras, o que eu fiz? Fui para o outro lado. Nínive estava para cá, eu fui para cá. Eu fui rumo oeste, mirei na Espanha, Deus mandou eu ser missionário para cá. Eu olhei para a Espanha e falei, cara, o que eu vou fazer em Nínive? Eu vou para Barcelona, Ibiza, vou para lá, Mediterrâneo. Então, ao invés de ir para Nínive, eu mirei para a Espanha, desci para Jope e peguei um barco para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Foi assim que eu respondi a Deus, eu fugi da presença dEle. Agora, veja, não é que eu fugi da presença, porque a gente precisa entender isso aqui, porque é como se Deus não estivesse ali. Não, Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. Poxa vida, eu fugi da vontade do Senhor, porque senão a gente pode errar e achar que a gente tem condição de fugir da presença de Deus. Tipo aqueles irmãos assim, ó, ele chega para orar e começa orando assim, Senhor, entramos agora na tua presença. Aí você para para pensar, irmão, quando que você saiu? Não saiu, porque Deus está em todos os lugares. Então eu fugi da vontade de Deus, eu não queria cumprir a vontade de Deus. O problema era meu coração, cara. Meu coração era ruim, por conta daqueles ninivitas. Ir para Nínive, pregar contra eles, coisa nenhuma. Eu vou rumo Mediterrâneo, eu fui para o outro lado. E você conhece a história. Então eu desci até Jope, entrei no navio, tranquilo, fui embora, fugindo da presença do Senhor. Vamos continuar a história. O que aconteceu no navio? O que aconteceu comigo lá? Eu desci para o porão e fui dormir. Pensa num coração anestesiado, tranquilo. Eu não estava preocupado. Porque muitas vezes o nosso pecado, ele anestesia a nossa ação. Fala se não é verdade. Quantas vezes o bicho está pegando lá fora e a gente não está nem aí, porque o nosso coração está amortecido, porque o pecado ele nos cega, porque eu queria fazer a minha vontade e não a vontade do Senhor. Então eu desci para o porão e eu fui dormir, tranquilo. Só que o nosso Deus mandou uma tempestade terrível, terrível. Pensa numas ondas grandes, e estava balançando aquele negócio todo, e o povo ficou desesperado, e quando o bicho pega, o cara que não é crente, começa a fazer mandinga para cá, mandinga para lá. É Deus que não ouve, que ele acha que vai ouvir, Deus que não vê, ele acha que vai ver. E aí eles começaram a fazer um monte de coisa, clamando aos seus deuses, porque eles eram pagãos, os marinheiros. Aí o capitão do navio sabia que eu estava lá embaixo dormindo, foi lá me acordar, o sem vergonha. Acorda aí, Jonas. Para quê? Acorda aí, para clamar ao seu Deus, para ver se dá certo, vamos fazer alguma coisa. Tipo ateu quando o avião está caindo. Ai, Senhor, aí ele crê, né? Tá bom. É mais ou menos o que estava acontecendo no navio naquele dia. Povo desesperado naquele navio. E aí eles me acordaram, aí a gente subiu, aí eles foram jogar sortes.
Era um esqueminha que tinha na época lá, de meio para descobrir as coisas. Deus é tão soberano, que adivinha que a sorte caiu sobre quem? Pois é, sobre o profeta Fujão. Jogaram sorte, caiu, aí eles perguntaram, quem é você? Aí no versículo 9 eu respondo para eles, só para deixar claro, meu problema não era teologia. Você pode olhar aí no versículo 9, no capítulo 1. Meu problema não era teologia, meu problema era o meu coração que não queria ir lá, meu coração que não queria ir para Nínive, pregar para aquelas pessoas, era falta de compaixão, era falta de misericórdia, mas eu sabia quem eu era, eu sou hebreu, sou profeta do Senhor, creio no Senhor, Criador do céu, da terra, do mar, desse negócio, tudo que vocês estão vendo aí, eu creio é nele. Aí os caras ficaram desesperados, o que a gente faz agora? O que a gente faz agora? Vamos ler o versículo 12. Versículo 12 de Jonas, capítulo 1, como diz a palavra do Senhor. Veja, respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eu sabia o que estava acontecendo, cara. Eu sabia, porque aquela tempestade era culpa minha, porque eu fui desobediente ao Senhor, e aqueles caras estavam sofrendo por culpa minha. Depois que eu falei isso, eles tentaram remar um pouquinho mais forte, mas não tinha jeito, não teve outra, me jogaram ao mar. E aí, você sabe a história, na sequência aí do capítulo 1, quando me jogaram ao mar, o que aconteceu com a tempestade? Acabou. E aí, naquela historinha paralela, Deus fala, eu respondo, no terceiro bloco, diz o seguinte, é assim que acontece, Deus teve misericórdia de um povo pagão, dos marinheiros. No versículo 16, está escrito que eles temeram ao Senhor. Marinheiros pagãos. Deus me chama como missionário transcultural para ir para Nínive. Eu fiz um bico de chilique, quis ir para o outro lado, mas mesmo assim, desci para Jope, peguei um navio para Tarsis, fui parar num navio, e Deus usou a minha história, Deus usou o que estava acontecendo, e dessa forma fez um povo pagão temer ao Senhor. Ele é o Deus da história, Ele desenha a história conforme a sua vontade, Ele é o Criador do céu e da terra, creia nisso. É o nosso Senhor, Ele é o soberano Senhor. E usou o profeta Fujão dessa forma. Eu já estava na água, desesperado, e os caras temeram ao Senhor. E aí o que aconteceu quando eu estava na água? Lá vem ele, o peixe. Você sabe que peixe que era? Uma baleia? Nemo? Não sei. Não vou falar para vocês, porque não está escrito, se não está escrito eu não vou falar. Para a gente não ficar inventando coisa que não está na Escritura. Aí nós vamos para o capítulo 2. O que acontece no capítulo 2? Capítulo 2 você vai ver uma oração de crente. Porque Deus falou, eu respondi desobedecendo. Deus teve misericórdia de um povo pagão. E aí agora no capítulo 2, eu estou dentro do ventre de um peixe. E eu fiquei dentro desse ventre 3 dias e 3 noites. Aí você já começa a sacar com uma outra história paralela lá na frente, mas deixa quieto por enquanto. Eu fiquei 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe. E aí eu orei. Aí eu me lembrei do tempo. Aí eu me lembrei do meu povo. Aí eu fiz uma oração de crente. Porque quando a gente está desesperado, o que a gente faz? A gente ora. Você lembra do rei Josafá? Segundo Crônicas, capítulo 20. Vinha uma multidão contra ele. Ele teve medo. Mas o que ele fez? Jejum e oração. Porque é isso que o crente faz. Na hora da aflição, na hora da dor, na hora do perigo. E na verdade, em qualquer momento, a gente ora. Capítulo 2, versículo 2. A Escritura diz o seguinte: quando eu estava dentro do peixe, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu.
Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Como diria o salmista no Salmo 124, versículo 8, como foi pregado nessa manhã, o meu socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. É nesse sentido que eu fiz a minha oração. E aí você vai ver o restante da minha oração no capítulo 2, oração de crente, oração de cara arrependido. Eu estava desesperado, naquela sujeira, naquele fedor, mas eu estava buscando ao Senhor, porque Ele estava ali comigo, eu tinha certeza disso. E aí no versículo 9, esse versículo é fantástico, porque veja a afirmação no versículo 9 da minha oração: a salvação pertence ao Senhor. Você está vendo que meu problema não era teologia? Meu problema era o meu coração com falta de compaixão pelo próximo. Eu não queria ir, mas se eu não fosse, não seria pregado, e não sendo pregado, o povo não ia ouvir, e eu não ouvindo, eles não iriam crer. Eu estava causando isso pela dureza do meu coração. A salvação, ela pertence ao Senhor. A turma fala de Calvino. Eu já era reformado trocentos anos antes. A salvação é uma obra soberana de Deus. É soberania de cabo a rabo. Dá uma olhada no versículo 9. A salvação, ela pertence ao Senhor. E Deus teve misericórdia de mim. Você sabe o que aconteceu. Vocês conhecem essa história? Quem frequenta a igreja desde pequeno só fala do peixe. Mas essa história é sobre o nosso Deus, sobre o seu agir e como Ele tem misericórdia de todo tipo de gente, inclusive do profeta Fujão. E aí então, Deus fala ao peixe e o peixe me cospe. Tranquilo, eu vivo na praia. E assim a gente encerra essa primeira parte da história. Deus falou, eu respondi desobedecendo. Deus teve misericórdia de um povo pagão, os marinheiros, e eu fiz a minha oração no capítulo 2. Isso não está na escritura que eu vou contar para vocês, mas veja só. Quando o peixe me cospe, você imagina, a minha preocupação era voltar para casa. Você imagina quando eu chegasse em casa, fedendo a peixe, e aí a varoa ia abrir a porta com a vassoura na mão. Eu fiquei imaginando, e aí? O que eu ia explicar para ela, fedendo a peixe, 3 dias e 3 noites, ela jamais ia me acreditar, para apanhar com Bíblia de Genebra. Imagina a patroa zangada em casa. Mas não está na escritura não. Mas vamos lá para o capítulo 3 agora. O capítulo 3 começa uma outra parte da história. Agora o segundo bloco da história. Capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor vem novamente. E aí a gente começa a mesma sequência. Deus fala, e Deus fala ali no capítulo 3. Deus falou comigo. A palavra do Senhor veio a Jonas. Vai, prega contra aquela cidade. A mensagem, agora tem um detalhe diferente. A mensagem que eu lhe darei. E esse detalhe não pode passar despercebido. Porque a mensagem, ela não é nossa. A mensagem, ela está na Escritura. A mensagem que Deus estabeleceu para a gente replicar. Porque hoje, como crentes no Senhor e como servos do Senhor, nós somos embaixadores em seu nome. Paulo escreve isso aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, está lá. Então nós somos representantes do Senhor. A mensagem não é nossa, é dele. A autoridade não é nossa, é dele. Guarde isso no seu coração. Deus falou, vai. Mas dessa vez agora eu aprendi a mensagem, eu aprendi a lição. Olhei para o Mediterrâneo de novo, não deu certo ir para lá. Nínive, Império Assírio, agora eu vou. Para você ter ideia, hoje a cidade de Nínive ia ficar, mais ou menos onde está Mossul, no Iraque. 800 quilômetros de Israel. Avião não tinha. Uber não tinha. E aí? 800 quilômetros para lá. Mas eu fui, porque eu aprendi a lição. Aí eu obedeci ao Senhor. Cheguei em Nínive e preguei a palavra do Senhor. Capítulo 3, versículo 4. A palavra de Deus diz o seguinte, porque a cidade era grande. Começou Jonas a percorrer a cidade
caminho de um dia, e pregava e dizia, veja a mensagem, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Eu não fui para Nínive fazer coraçãozinho. Crê em Jesus. Jesus quer te salvar. Bem arminiana a mensagem. Dá uma chance para Jesus. Vem para Jesus. Você vai ter uma vida nova. Isso não é evangelho. Mensagem de juízo. Com a chibata na mão. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Pregando, preguei a palavra, rodei aquela cidade. Agora pensa numa cidade grande, mais de 120 mil pessoas. Um pouquinho mais para frente vai falar isso no capítulo 4. Mais de 120 mil pessoas naquela cidade. Eu agora, Jonas, missionário transcultural, porque eu saí do território de Israel e fui lá para o Império Assírio. A turma também só fala de Paulo, viagem missionária, saiu de Antioquia, lá de Atos capítulo 13, ele e Barnabé, e foram enviados, mas eu já tinha ido antes. Fui missionário do Senhor, lá no Antigo Testamento, primeiro missionário transcultural da história, Jonas. E preguei a palavra do Senhor. Agora veja, a partir do versículo 5, novamente a história se repetindo. Deus fala, eu respondo, dessa vez eu obedeci. E Deus tem misericórdia de um povo pagão. A partir do versículo 5 do capítulo 3, nós temos ali conversão em massa. Se você precisa olhar para a Escritura e ver um texto sobre avivamento, é esse aqui. A partir do versículo 5 do capítulo 3, texto sobre avivamento. Mais de 120 mil pessoas, do menor ao maior, chegou até o rei rasgou as vestes, aquela parada toda, conversão em massa, por conta da pregação, por conta de arrependimento, e isso é avivamento. Avivamento não é ficar sapateando, avivamento é arrependimento, é a gente se humilhar diante do Deus, Criador do céu e da terra, é a gente reconhecer que Ele é Deus, é nos humilharmos diante dEle. Avivamento em Nínive, através da pregação do profeta Fujão, foi o que aconteceu a partir do versículo 5. Mas e o julgamento sobre aquela cidade que viria? No meio de todo aquele avivamento, conversão, arrependimento, choro, aquela coisa toda naquela cidade. Veja o versículo 10 do capítulo 3. O povo se arrependeu. E Deus se arrependeu. Fala até baixo. Deus se arrependeu. E agora? O que é isso? Através da minha pregação houve arrependimento, houve conversão em massa e Deus se arrependeu. Aqui é bem simples. A gente precisa usar outro texto da Escritura para trazer luz para entendermos e a gente não sair por aí pregando heresia que Deus se arrepende. Jeremias capítulo 18, versículo 7 ao versículo 10, a ideia é simples, Deus estabelece a regra do jogo, houve arrependimento do povo, houve conversão, eu vou suspender o juízo sobre aquela cidade. Então a ideia aqui é bem simples, Deus suspende o juízo que viria sobre Nínive, em caso de não arrependimento. Então, como o povo se humilhou e o buscou, e houve transformação de vida, Deus suspende e não manda fogo sobre aquela cidade para consumir todo mundo, através da pregação do profeta Jonas. Fujão. Deus teve misericórdia de um povo pagão, assim como Ele teve dos marinheiros. Agora Ele está me usando para pregar aquela cidade e pessoas serem convertidas. Agora vem a minha oração, a quarta parte da história. Como que você acha que eu fiquei depois da conversão em massa? Levantando a mão para o céu, dando glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome. Dei chilique, fiz birra, fui para o lado leste da cidade, abri uma coca gelada porque estava quente, pipoca, esperando descer fogo do céu, igual Sodoma e Gomorra sobre aquela cidade.
E aí vem o capítulo 4, a minha oração, a partir do versículo 2. Olha a minha oração. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse. Como se Deus não soubesse. Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu sabia disso, é por isso que eu queria ir embora. Eu não queria a conversão daqueles caras. É igual hoje você desejar a conversão de argentino e palmeirense. Não dá, cara. Eles merecem fogo do céu. Aqui acho que seria outra pegada, né? Entre, pelo menos meus amigos aqui, é vascaíno e flamenguista. Mas, enfim. Mas no meu caso é argentino e palmeirense. Não merece salvação, mas Deus é misericordioso, bondoso, tardio em irar-se. Eles também precisam ouvir do Evangelho. Mas essa foi a minha oração, era por isso que eu não queria ter ido. E aí Deus então fez isso. E ali eu estou sentado agora a leste da cidade, o que acontece? Agora vem a moral da história a partir do versículo 5 do capítulo 4. Porque nós encerramos as duas histórias paralelas. Você viu que ficou bem claro? Deus falou, eu respondi. Deus teve misericórdia de um povo pagão, eu orei. Você vê que Deus não muda, né? A palavra do Senhor não mudou, a misericórdia dele não mudou, mas a minha atitude mudou. É tipo vida do crente, é uma montanha-russa. Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal. Um dia você está grilado, outro dia você não está. Um dia você ora, outro dia você está de bico. Eu estava desse jeito. Por isso que é muito fácil apontar o dedo para mim, profeta Jonas, teimoso, desobediente. A vida do crente não é desse jeito. A nossa vida não é desse jeito. Tem dia que você está de bico. Tem dia que você não gosta do não que você recebeu do céu. É a vida do crente. Agora, olha a lição do texto, a partir do versículo 5 do capítulo 4. Ali nós temos a lição, até o versículo 11, final do livro. E o livro termina de uma forma bem abrupta. Mas é assim mesmo. O que aconteceu? Estava quente. Aí Deus fez nascer uma planta. Veio a planta, gostei, curti, sombrinha, tranquilo, relaxei. Aí no dia seguinte Deus manda um verme, aí o verme come a planta, aí a planta acabou. Aí eu estava ali desfalecendo, imagina, no maior deserto, lá na região do Iraque. Aí vem aquele vento quente, eu já estava mole de tanto calor. E aí Deus fala comigo. E aí a gente tem a moral da história do livro. Lá no versículo 10 e versículo 11. A Escritura diz o seguinte: tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Acabou. Essa é a moral do livro. Guarda isso. É Deus ensinando para mim, naquela época. É Deus ensinando para o leitor desse texto, há muitos anos atrás. É Deus ensinando para nós, hoje, que da mesma forma que Ele tem compaixão de todo tipo de gente, nós também devemos ter. Eu não tive. Apesar de estar com uma teologia mais ou menos ok. Mas eu não tive compaixão, meu coração estava adormecido, amolecido, duro, para olhar para um povo e desejar que o povo fosse salvo. Mas Deus nos ensina que nós devemos ter compaixão de todo tipo de gente. Há 102 anos atrás, certamente, esse foi o sentimento de João Dias, de Felipe Landes, daquelas 26 pessoas que estavam ali no início da igreja presbiteriana de Cuiabá. Compaixão por todo tipo de gente.
Simonton, para sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil, compaixão de todo tipo de gente. Sair de Israel e pregar em Nínive, compaixão de todo tipo de gente. É desejar para o próximo aquilo que nós queremos para nós mesmos. Regra de ouro, Mateus 7,12. Filipenses 2,3 é nos colocarmos de uma forma que consideramos os outros superiores a nós mesmos. Você está vendo que tudo isso aí é humildade. Humildade de obedecer ao nosso Deus, humildade para ter compaixão um do outro, para sentir a dor do outro. Porque se nós não tivermos compaixão de todo tipo de gente, não haverá razão para sairmos de onde nós estamos e alcançarmos para a glória de Deus, Cuiabá, Mato Grosso, lá do outro lado do Atlântico, o povo Bara lá em Madagascar, aqueles irmãos lá em Jumla, no Nepal, e tantos outros lugares sem compaixão. E é essa a grande lição do texto. Esse amor pelas pessoas, misericórdia pelas pessoas. Agora, tem mais uma outra história aqui. Tem mais uma outra história aqui. Porque lá no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele cita a história do profeta Jonas. Mateus capítulo 12, lá a partir do versículo 38. Ele vai fazer a conexão entre os 3 dias e 3 noites que eu fiquei dentro do peixe, com os 3 dias e 3 noites entre a sua morte e ressurreição. Mas Lucas, ele vai além na história, em Lucas capítulo 11, no versículos 29 e 30, Lucas diz o seguinte: assim como Jonas foi um sinal para Nínive de arrependimento, assim o Senhor Jesus, é o próprio Cristo dizendo, ele seria um sinal de arrependimento para esta geração. Essa é a cereja do bolo, é a Escritura apontando para Cristo, um maior e melhor Jonas. Porque Deus falou e eu não obedeci, mas com Cristo é missão dada, missão cumprida, porque Ele veio para uma missão de resgate. Lucas também escreve sobre isso, Lucas 19:10, eu vim para resgatar e para salvar o perdido. Jesus não ramelou, Jesus não amarelou, Jesus foi para a cruz, como Isaías proclamou em Isaías 53, Ele abriu os braços naquela cruz, por mim e por você, e agora todo aquele que crê em seu nome, ele vai ser salvo, porque o seu pecado é transferido para ele, e a justiça conquistada por ele na cruz, é transferida para você, e aí Deus olha para ti como justo, por causa de Cristo, não por causa do que fazemos, independente do que fazemos, porque nosso coração, assim como o de Jonas, é ruim, mas com Cristo somos transformados, com Cristo somos novas criaturas. Jesus Cristo é um sinal para essa geração, assim como, agora já saindo um pouco do personagem, Jonas foi para Nínive. Por isso, você que entrou aqui hoje, caiu de paraquedas aqui, você que não conhece a Jesus Cristo, a notícia para ti é o seguinte: você precisa se arrepender do seu pecado, porque senão o seu caminho é igual o ninivita que sem arrependimento, é juízo divino sobre você. Mas crê em Jesus, arrependa-se dos seus pecados, porque Jesus pode te reconectar com Deus, Ele faz isso. O primeiro Adão, esse zoado, ele tirou o universo do plugue, mas o último Adão, Jesus Cristo, ele é aquele que reconecta o homem. Ele é o caminho, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meu irmão, meu amigo que veio aqui hoje, arrependa-se dos seus pecados, confesse a Jesus como o Senhor, faça igual aos ninivitas, faça igual aos marinheiros, para a glória de Deus.
Que Deus os abençoe grandemente. Eu queria orar com vocês agora. E se você deseja, você está sentindo aí no seu coração está queimando, confessa a Jesus como Senhor. Fica com medo não, é Espírito Santo, fica tranquilo, não morde. Ele transforma, Ele regenera. Confessa a Jesus como o Senhor de sua vida. Arrependa-se dos seus pecados, porque a gente precisa de um Salvador para pegar na nossa mãozinha e nos levar até o Pai. Agora, você crente no Senhor Jesus, velho de igreja, que vem aqui só no domingo, que a igreja está linda, linda. Um ar-condicionado desse, bênção demais. Confortável a cadeira. Mas o cristianismo, ele não se resume a isso aqui. O cristianismo é compartilhar dessa mensagem que um dia te transformou. Eu trouxe aqui para mostrar para você, já deu para notar quem está aqui desde ontem, que eu gosto de sempre trazer alguma coisinha, e gosto mesmo, cara. Tem um monte de bugiganga em casa. Isso aqui é um balão com o Evangelho de João. Isso aqui são os irmãos da Coreia do Sul. Eu peguei lá no dia que eu visitei a Coreia. Essa missão. Eles vão ter as montanhas na divisa entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Eles entopem esse balão de Bíblia. Eu trouxe umas bibliazinhas pequenininhas. E põe um GPS aqui dentro para saber se o negócio está movendo. E eles soltam o balão, eles devem ter o esquema da Coreia do Sul para entrar na Coreia do Norte, que é um país fechado ao Evangelho. Você sabe o que é isso? Isso é compaixão. Como está seu coração hoje, você crente no Senhor Jesus? Como está a sua compaixão por todo tipo de gente? Desejo em ver o próximo confessar Jesus Cristo. O que você tem feito? E aí a gente precisa pegar a mensagem de ontem à noite e trazer para hoje. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é Romanos capítulo 10, versículo 13. Quando Paulo cita Joel 2,32. Mas como invocarão naquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? De trás para frente é o seguinte: a gente precisa ir para anunciar, para as pessoas ouvirem e ouvindo crer, e assim vão invocar o nome do Senhor e serem salvas. Mas lá na ponta não vai acontecer se a gente não tomar uma atitude de ir. Ir aonde? Ali do outro lado da rua, ou lá do outro lado do mundo, para a glória de Deus. Agora a gente vai orar. Nosso Deus Todo-Poderoso, eu quero louvar o Teu nome pela Tua palavra, preservada ao longo dos séculos para nós hoje, como a palavra, como a narrativa aqui da história de Jonas, coisas que onde a gente aprende, coisas para seguirmos, algumas outras não tem como fazer, mas a gente aprende, e então essa palavra nos alimenta, nos mostra. Mas a moral da história aqui é Deus tendo compaixão de todo tipo de gente, do marinheiro, do ninivita, de Jonas. Mas essa história é apenas uma sombra de uma realidade futura, de quando o teu filho é enviado ao mundo, da tua maior intervenção na história. Aquele que veio para salvar pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações. Aquele que foi dado a toda autoridade no céu e na terra. Aquele que foi exaltado sobremaneira e recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se prostrem gente no céu, na terra e debaixo da terra, e que o seu nome seja confessado em todos os cantos. Jesus Cristo, nosso Rei. Nosso Deus, se alguém entrou aqui hoje e jamais tinha lhe confessado como Senhor, que ele possa repetir agora,
Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. É simples assim. É simples assim. Agora, aqueles irmãos que têm estado sentado num berço esplêndido, como diz o hino nacional, tranquilos, levando uma vida de domingo a domingo aqui na igreja, Senhor, dá uma chacoalhada no coração desse irmão, por favor. É só o Senhor que pode fazer um negócio desse. É só o teu Espírito que pode parafusar esse negócio na cabeça, no coração do irmão, para que essa compaixão, esse amor, esse desejo por gente cresça, para que a IPC seja uma igreja de famílias que joguem a rede em todo canto, na certeza que o Senhor, pela graça, vai trazer o peixe. Que essa seja a realidade em nossas vidas, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.